Às 13 horas e 14 minutos do dia 2 de outubro de 2018, a tática entrou em ação. O jornalista saudita Jamal Khashoggi entrava no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, para conseguir os últimos documentos necessários para se casar com a sua noiva turca. Khashoggi era um grande crítico do regime totalitário, que tinha como príncipe herdeiro o aristocrata Mohammed bin Salman, na Arábia Saudita. Tido pelo governo saudita como uma grande ameaça à imagem do país externamente, ele morava nos Estados Unidos e era colunista do The Washington Post desde 2017. Conseguir a documentação para o seu casamento encerraria o seu contato indireto com o governo da Arábia. Mas o que se seguiu dentro daquele consulado foi uma tática invisível e brutal, o antijogo fora das quatro linhas. Em um movimento rápido e sem deixar rastros, Khashoggi nunca mais foi visto. Segundo um relatório da inteligência dos Estados Unidos, divulgado em 2021, o caso teria tido o envolvimento do próprio príncipe bin Salman, que teria autorizado uma operação das forças especiais sauditas para matar o jornalista em solo turco. O assassinato de Jamal Khashoggi é apenas uma das várias manchas relacionadas à violação dos direitos humanos que o governo saudita tenta mascarar para o restante do mundo. Mas, dessa vez, tendo o futebol como principal instrumento nesse processo, em uma estratégia conhecida como sportswashing. Da ida de Cristiano Ronaldo para a Liga Saudita até se tornar sede da Copa do Mundo de 2034, a Arábia Saudita mostra ao planeta que a sua estratégia de jogo vai muito além do campo. Eu sou Júlio César Barcelos. E eu sou o Leonardo Siqueira. E esse é o podcast Jogo Sujo. E hoje nós falaremos sobre o sportswashing e a Copa do Mundo na Arábia Saudita. Um dos melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo, se apresenta no clube saudita Al Nassr. CR7, o astro português, está de casa nova. Neymar foi anunciado hoje como novo jogador do Al Hilal da Arábia Saudita. Para explicar a transferência, o atacante disse que está em busca de novos desafios depois de ser feliz na Europa. O total que o jogador vai receber como salário no período chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. A Justiça da Arábia Saudita condenou hoje 5 pessoas à morte pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no ano passado. Khashoggi era colunista do Washington Post, fazia críticas à ditadura do país árabe e era considerado pela família real saudita uma ameaça à segurança nacional. O caminho está livre para a Arábia Saudita sediar a Copa do Mundo de 2034. A FIFA anunciou nesta terça-feira que o reino é o único candidato na disputa, o que deve levar à sua oficialização como organizadora do torneio no final do ano que vem, caso cumpra os requisitos técnicos. A Copa do Mundo de 2034 tem seu local definido, a Arábia Saudita, que, curiosamente, foi a única candidata para receber o evento. Mas não é de hoje que a Arábia Saudita vem se movimentando no mundo do esporte. Nos últimos anos, o país já foi sede de competições de automobilismo, golfe, tênis e boxe, e passou a investir pesado no futebol, atraindo grandes nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar e Karim Benzema. O primeiro grande nome desse investimento foi Cristiano Ronaldo. Aos 37 anos, o português, 5 vezes eleito melhor do mundo, deixou o futebol europeu no final do ano passado para ser jogador do Al Nassr. Como a Arábia Saudita não faz parte dos grandes palcos do futebol mundial, não tem, ou pelo menos não tinha, uma liga tão atrativa como as da Europa, a estratégia foi investir forte nos salários. O Al Nassr paga ao Cristiano Ronaldo, por exemplo, cerca de 200 milhões de euros por ano, algo em torno de 1 bilhão de reais, envolvendo salários e acordos comerciais. Depois disso, outros diversos nomes famosos do futebol europeu também tomaram rumo da Arábia Saudita. Com um salário que chega à casa dos 80 milhões de reais por mês, Benzema recusou uma oferta de renovação com o Real Madrid para seguir rumo ao Al Ittihad. Já Neymar
em constante guerra com a diretoria do Paris Saint-Germain, que não contava mais com o brasileiro no elenco, aceitou uma proposta do Al Hilal de incríveis 72 milhões de reais por mês. N'Golo Kanté, Riyad Mahrez e Edouard Mendy, de jogadores que já viveram seu auge na Europa, como Henderson e Roberto Firmino, ambos ex-Liverpool, até promessas que ainda não despontaram, como o jovem Gabri Veiga. A Arábia Saudita mostra a todos que não parecem existir limites quando se tem todo o dinheiro do mundo. Tudo isso envolvendo a Arábia Saudita não é à toa, e muito menos coincidência. A estratégia do país é usar justamente o futebol como uma ferramenta para limpar a sua imagem no cenário internacional e diminuir as críticas relacionadas às restrições às mulheres no país, a criminalização da homossexualidade e a perseguição religiosa, o que podemos chamar de sports washing. Traduzindo, o termo sports washing seria uma lavagem a partir do esporte. E que lavagem seria essa? Você lavar a fama, como que uma determinada localidade, determinado país, determinada cidade é vista na comunidade internacional. Quem fala é o Rafael Freitas, mestrando em Geografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e colaborador do Ludopédio, o maior portal de comunicação científica sobre o futebol na América Latina. Você pega o esporte e você faz essa lavagem de imagem a partir de diversas formas. Em outras palavras, a Arábia Saudita deseja lavar sua imagem para o mundo e tornar seus problemas invisíveis para o exterior. Com a contratação de estrelas e agora o anúncio da Copa do Mundo no país, as notícias sobre a Arábia Saudita vão falar de futebol. As pessoas passam a relacionar a Arábia Saudita com o futebol, e não mais com a morte do jornalista Jamal Khashoggi, ou com as violações dos direitos humanos no país. A imagem do país passa a ser outra. E para limpar a imagem de todo um país, é necessário investir alto. No caso da Arábia, todo o dinheiro vem direto do governo, através do Fundo Soberano Saudita. É como conta Irlan Simões, jornalista dos canais Sport TV e pesquisador do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, o LEME. Quando a gente está falando aí, especificamente de países como a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, você tem um regime que ele é, de fato, basicamente teocrático, né? Um regime teocrático é caracterizado por ser um tipo de governo em que o poder político é todo fundamentado em uma religião, nesse caso, o islamismo. Mas, de certa forma, são regimes que funcionam, em torno de uma família que controla politicamente e também economicamente o país. Acho que é a parte mais importante para a gente conseguir entender por que, por exemplo, é tão fácil para eles gastarem tanto dinheiro com o esporte, e não só futebol. Vale destacar que o sports washing não é exclusivo da Arábia Saudita. Outros países também adotam ou já adotaram esse esquema ao longo da história. Tivemos, em 1934, a Copa do Mundo na Itália do ditador fascista Benito Mussolini, as Olimpíadas de 1936 em plena Alemanha nazista e a própria Copa do Mundo no Catar, no ano passado, que também tinha como objetivo moldar uma nova imagem do país. É algo histórico, geralmente ligado a regimes autoritários, e um evento como uma Copa do Mundo é uma excelente propaganda para esses regimes. Autoriza Daniel Sato, bola rolando, começa o jogo! Bola rolando, começa a Copa do Mundo! Essa estratégia de limpeza de imagem já foi mais fácil de ser aplicada em outros momentos da história, quando os estados tinham um maior controle da informação e da comunicação em seus territórios. Hoje, com as mídias digitais cada vez mais globalizadas e descentralizadas do poder do Estado, as informações são mais acessíveis ao redor do mundo. Na Copa do Catar no ano passado, por exemplo, a atenção do mundo estava voltada para o Catar, inclusive para seus problemas. A Copa foi colocada de pé com estimados 200 bilhões de dólares e mão de obra imigrante, muitos deles pobres vindos do sul da Ásia. Denúncias apontam que milhares deles morreram trabalhando sob o sol escaldante do verão no Golfo Pérsico. Você sediar um evento internacional, a nível global, atrair atenção, ser o centro das atenções, você vai ser a grande mesa do mundo, né? Isso realmente é mais complicado hoje, mas cada caso pode se comportar de maneira diferente. De qualquer forma, as atenções são mais voltadas para a Copa do Mundo ou determinado jogador contratado, quando em outro momento as pautas seriam totalmente outras. E mesmo com esse contexto, com as mídias digitais e alternativas, quando rola a bola,
o foco passa a estar dentro das 4 linhas. O futebol é uma poderosa ferramenta de construção de narrativas e imaginários sociais, ainda mais num palco como a Copa do Mundo. A Copa do ano passado, mesmo com todas as notícias sobre o Catar, não ficou marcada como a Copa que violou os direitos humanos, ou que foi protagonizada pelas motivações políticas do mundo do futebol. Foi a Copa do Messi. Essa foi a grande história. E com a Arábia Saudita também é assim. As transferências de jogadores renomados para o futebol local se tornam manchetes sobre o país. Ainda que a história nos conte outros casos de governos que tentaram limpar a imagem negativa dos seus países, é importante destacar que não existem precedentes equivalentes ao que a Arábia Saudita vem investindo no futebol. Há alguns anos, a China também chegou a assustar o mercado europeu e o brasileiro com contratações bombásticas. Devido aos altos investimentos na liga local, os times chineses conseguiam atrair jogadores e técnicos renomados com contratos super lucrativos, assim como a Arábia este ano. Mas há uma diferença significativa em relação a esses dois países. O dinheiro das equipes chinesas vinham de empresas do país, que investiam no futebol sob a perspectiva de lucro imediato. O problema foi quando algumas dessas empresas quebraram financeiramente e outras diminuíram ou retiraram seus investimentos no futebol. Houve um esvaziamento de grandes contratações dos times locais, o que diminuiu o poder da Liga Chinesa ao longo dos anos. No caso das equipes sauditas, os investimentos vêm do próprio governo do país, que comprou e estatizou os 4 maiores times da Liga Doméstica, o Al Hilal, o Al Ittihad, o Al Ahly e o Al Nassr. Isso significa que os investimentos tendem a seguirem altos, contanto que continuem sendo vantajosos para o governo saudita. Particularmente, eu nunca imaginei nada assim. Pegou o Cristiano Ronaldo com 38 anos, fim de carreira, tudo bem. Conseguisse pegar Messi também. Mas não, eles estatizaram os clubes que existiam lá, porque o pessoal falou que privatizou os clubes, né? Transformou os clubes em empresa. Não, eles estatizaram, transformaram em empresa e o dono da empresa é o Estado. Logo, vão derramar dinheiro para que nesse derrame de dinheiro você possa trazer muitos jogadores. E eles conseguiram levar muitos jogadores. Enquanto o mundo observa a Arábia Saudita como um potencial novo destaque do ecossistema do futebol, nos bastidores, um novo capítulo dessa trama se desenrola, impulsionado por estratégias de soft power e diplomacia esportiva. Ao sediar eventos de prestígio, a Arábia Saudita não atrai somente fãs e atletas, mas também passa a se posicionar como um centro global para os esportes de modo geral, o que acaba colocando em xeque a existência de percepções contrárias à imagem positiva que o governo saudita busca vender ao redor do mundo. Isso significa que, através não apenas do futebol, mas dos investimentos massivos nos demais esportes, a Arábia Saudita constrói seus laços diplomáticos com outras nações e instituições políticas, promovendo uma abordagem não convencional para a construção de relações internacionais. Com isso, as partidas esportivas deixam de ser apenas palcos de celebração e de entretenimento e se transformam, especialmente, em instrumentos geopolíticos sólidos. Ao contrário do poder militar, que se baseia na força bruta, o chamado soft power é uma abordagem mais sutil e persuasiva da influência global. É a capacidade de um país moldar as preferências externas através de atrativos culturais, valores políticos e diplomacia, ao invés da coação ou coerção direta. Em outras palavras, é a habilidade de uma nação seduzir e conquistar simpatia, admiradores e aliados pelo prestígio de sua cultura, política e instituições. Ao invés de depender exclusivamente de seu poder econômico ou militar, a Arábia Saudita emprega uma estratégia minuciosa de soft power para moldar a sua imagem global e redefinir a sua reputação no cenário internacional. Então, com tantos investimentos em diversas áreas do país, em especial no futebol, conseguindo atrair jogadores renomados e sendo bancado pelo próprio governo, será que a Liga Saudita de fato vem para ficar? Para o Irlan, tudo isso depende muito dos objetivos políticos e da legitimidade internacional que o governo do príncipe Bin Salman almeja construir.
eu acredito, né? É a suposição completa da minha parte. Na medida que ele conseguir enquadrar isso legalzinho, ele conseguir encaixar isso, mostrar assim, ó, agora eu estou legitimado, ele começa a abrir mão desse tipo de projeto para o futebol, ou para os esportes, assim, de certa forma. Acho que o objetivo dele vai ter sido atingido. É impossível prever o futuro e enxergar com clareza o que irá acontecer com o futebol saudita, ainda mais considerando que os investimentos no esporte estão ligados a estratégias políticas do governo do país, e não necessariamente uma tentativa de se desenvolver e democratizar as diversas modalidades esportivas em solo árabe. Mas o fato é que, na janela de transferências no meio deste ano, os clubes do Campeonato Saudita gastaram mais de 958 milhões de euros em contratações, cerca de 5 bilhões de reais, um recorde na história da liga. Dos 10 clubes que mais investiram em contratações em todo o mundo, 3 foram da Liga Saudita: o Al Hilal de Neymar, o Al Ahly do brasileiro Firmino e o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. O futebol saudita mudou, e as manchetes sobre o país também. Sobre o futuro, o que sabemos é que a Arábia Saudita será a sede da Copa do Mundo de 2034, tendo o sportswashing como uma das estratégias de seu minucioso esquema político. Mas até que os olhos de todo o mundo estejam sobre o país, ainda tem muito jogo pela frente. O programa foi apresentado por Júlio César Barcelos e Leonardo Siqueira e editado por Gustavo Fernandes, com o roteiro de Gustavo Fernandes e Leonardo Siqueira e produção de Gustavo Fernandes, Júlio César Barcelos e Leonardo Siqueira. Ao longo do episódio usamos áudios de Artlist.io, Epidemic Sound e Zapsled. A trilha sonora é de autoria de Guilherme da Costa. Ouça este e outros episódios procurando por Laboratório de Podcasts Narrativos no seu aplicativo de podcast favorito. Obrigado e até a próxima.